Meu nome é Cristina Bessa, eu faço parte aqui da comunidade. A pregação de hoje, ela tem um título que inicialmente foi dado pensando numa proposta, foi mantido pensando noutra proposta, porque hoje é dia 13, mas depois de amanhã é dia 15 de outubro e é o dia do professor. Aí pensou-se da gente trazer uma mensagem fazendo alusão à questão do professor, né? Mas também hoje seria um culto onde a gente teria a oportunidade de fazer alusão a um mês que a gente comemora o quê? Né? Tem não? É o quê, seu Alexandre? Ah, esse é o Alexandre. Quebrou o clima. Acabou de destruir minha mensagem. Então, esse mês a gente faz alusão a uma campanha que tem o nome de Outubro Rosa, né? O que em geral a gente ouve falar nesse mês de Outubro Rosa? Alusão a quê? Câncer de mama. Que geralmente quem tem? Por quê? Seu Alexandre abalou agora. 10 pontos, viu? Tinha perdido ponto, mas ganhou agora, viu, seu Alexandre? Ganhou em estrelinha. E que isso é muito importante para a gente começar a falar, né? Assim, a proposta do título permaneceu a mesma, porque eu queria que a gente fizesse, acho que é mania de professor, né? Eu queria que a gente fizesse uma reflexão com base em várias coisas, não somente para eu trazer pelo olhar da saúde, né? Porque eu tenho mania de professor, eu tenho mania de enfermeira, e no final eu só trago problema, né, de saúde. Ou então eu sou tipo assim, aquele horário do jornal onde a pessoa chega para falar o momento da saúde e depois sai, né? Não, eu vou vir falar, eu vim trazer a mensagem mesmo, né? Mas eu gosto muito desse título, Transformando Existências. Tem uma autora chamada Ilan Vanzant que ela diz que o amor transforma existências, né? Então, tirando o título, né, a palavra amor, eu gosto muito do termo de transformação de existências. E eu acho de que, independente de qualquer coisa, há uma missão para qualquer um de nós, que é transformar a existência onde quer que a gente vá. Seja como um profissional, seja como aquele que vai trabalhar, não profissão nenhuma, eu vou trabalhar porque é o jeito, né? Eu me levanto porque é o jeito, então vá tentando fazer uma transformação de existência em alguma forma. Sua vida vai ser função de alguma forma em algum canto, né? E eu gosto muito desse outro subtítulo, quando diz quando o próximo é o amor de alguém. O André suprimiu o título, mas é um texto que diz quando o próximo é o amor de alguém, não somente o seu amor. Porque quando eu trato Timóteo, porque é natural que eu goste do Timóteo, é natural que todo mundo cuide do Timóteo enquanto ser que eu amo, né? E quando eu não gosto do Timóteo? E que eu tenho que acreditar que eu tenho que transformar a existência do Timóteo, porque, na verdade, ele é o amor da Maiara. Compreendem? Então, eu tenho que cuidar bem do Timóteo, não porque ele é só meu amor, porque ele pode não ser meu amor. Eu posso não ter vontade nenhuma de cuidar bem do Timóteo, mas eu tenho que cuidar bem do Timóteo, porque ele é o amor da Maiara. E se você não faz isso por ele porque existe a questão da troca, que faça isso pela Maiara, que ele é o amor da Maiara. E isso muda todo o sentido da transformação de existência no contexto do caminhar da vida, né? E aí eu disse, não, então eu vou manter o título da mensagem e eu quero trazer isso pensando na questão do Outubro Rosa. A gente faz muita, por exemplo, se a gente pensar na alusão do mês, os prédios mudam de cor. Aí eu ouço um discurso da seguinte forma: eu queria que o SUS abrisse a oportunidade para mulheres fazerem mamografia. É verdade. Isso é verdade. Aí ninguém vai mais falar porque o SUS não vai abrir, ou o SUS não está abrindo.
A gente não vai mais fazer alusão, porque eu não vou mais vir com esse lenço, né? Eu não vou mais colocar um lençozinho, um lacinho rosa, a gente não vai mais fazer a questão da divulgação, porque o SUS não está abrindo. E aí, qual é o meu papel, enquanto aquela que pode transformar a existência de alguém no sentido de combate a alguma coisa, enquanto a outra coisa não vem? Se a gente pensar no sentido das temáticas mensais que a gente trabalha, considerando que nós estamos no mês de outubro, né? E aí o senhor Alexandre trouxe a reflexão, uma outra coisa muito importante. A gente só pensa no mês por ser rosa, a gente acha de que a gente não tem que pensar na questão de divulgação do câncer por um olhar do homem. E, na verdade, homem também tem câncer de mama. É um percentual menor? Bem menor. Por que é um percentual bem menor? Porque ele só tem um peito? Por que é bem menor? Hã? Pela própria estrutura mamária, né? Mas o fato é que há um percentual maior na mulher. A campanha começou voltada para a mulher, mas entende-se que o homem também tem. E aí é importante a gente trabalhar algumas coisas assim, enquanto temática do próprio mês. Eu queria que a gente pudesse, até para ficar como orientação para vocês, quando eu falo de câncer, a palavra é assombrosa? É sempre disponível para falar, tipo assim, de que fulano morreu? A pessoa diz, né, de aquela palavra, né? Um dia eu fui numa clínica onde tinha pacientes com transtornos mentais e uma paciente disse assim, meu signo é caranguejo. Aí rapaz, eu devo estar muito desatualizada. Porque a pessoa tem um signo de caranguejo. Aí eu disse, não, cada signo tem um símbolo e o do câncer é caranguejo. Ela deve estar falando de caranguejo. Ela deve estar falando de câncer. Como a palavra é uma palavra que geralmente a gente não fala, ela deve estar associando a isso. Aí eu disse assim, fale mais um pouco sobre o seu signo. Eu disse, aquela palavra, aquela que a gente não pode mencionar porque pode atrair. E aquilo ficou como reflexão, porque apesar de ela ter um transtorno mental, é um símbolo que é usado enquanto no zodíaco, que não faz parte da minha mensagem enquanto palavra, mas é utilizado o caranguejo. Alguém já se perguntou por quê? Vamos pensar aqui no peixe. Você diz assim, peixe, eu tenho alergia, quando você vai falar de alergia a caranguejo, não como caranguejo, porque eu tenho alergia. Aí você pensa no caranguejo, pensa na lagosta, pensa no camarão, aí você pensa no peixe, mesma sequência. Se a gente pensar no caranguejo, ele sobrevive em terra e água? Terra e água, né? O que ele tem? Ele tem um casco, umas patas, umas mais grossas, né, e umas mais finas. Então, a ideia do caranguejo é justamente por isso que coisa de professor, né? Fui atrás de saber porque que a minha paciente com transtorno mental, mais inteligente do que eu, né? Porque no final ela tem um sentido de estar falando. E caranguejo é uma palavra que vem no caso do câncer, que vem do latim, que quer dizer, no caso câncer, quer dizer caranguejo. Ou seja, o símbolo do caranguejo não tem nada de mais a não ser o próprio significado da palavra. É muito gostoso. Né? Então, perceba que o nosso medo associado, ela tem um medo associado à palavra, não pode falar a palavra câncer, diz que o signo dela é caranguejo, na verdade, caranguejo, o significado também é câncer. E aí, por que é câncer? Porque, de verdade, a ideia, por exemplo, o meio do caranguejo é como se fosse um tumor, e a ramificação das patas, e a pata mais grossa, seria a forma como a parte venosa de um tumor se espalha, e como ele pode ser enterrado e, ao mesmo tempo, pode ser espalhado. E aí por uma questão mesmo mitológica, porque tem uma questão grega associada aí à palavra, como ele pode ser adaptativo, tipo, ele sobrevive em água e sobrevive em terra. Se a gente pensar na questão do caranguejo, de fato, para você pegar um caranguejo é difícil, e aí tem toda uma questão de mitologia ligada à questão do câncer enquanto câncer e do caranguejo enquanto caranguejo. Eu digo, esse meu paciente é demais.
Besta sou eu, mental sou eu, né? Ela não. E aí, depois que ela falou, eu digo, por que a gente tem tanto medo de falar? Se até na questão da própria discussão da histórica, mitológica e tudo, tem uma questão filosófica que a gente poderia falar um pouco mais, sem a gente ter tanta dor, desespero para falar sobre uma doença que, como qualquer outra, existem dificuldades associadas, assim como outras perdas também têm associadas a outras doenças, né? O fato é que, se a gente colocar a mulher, nós temos perda de 99% associada à mulher e homem só 1%. Mas a gente não deveria ter porcentagem nenhuma, né? Então, assim, 1% de homem morrendo por causa que tem CA de mama não é vantagem nenhuma. Ou seja, é raro, é muito raro, não é para ter, né? Então, assim, o que a gente pode fazer se a gente pensar nisso enquanto cuidado, enquanto zelo? O que a gente orienta demais e que, de repente, às vezes não flui? Quando eu digo assim, tenha cuidado, Jair, né? Faça... você já foi ao médico, você já fez exame... Né? Próximo mês a gente vai falar sobre isso, mas você já fez exame do toque? Né? Quando a gente pergunta assim, o que está por trás? A questão do preconceito, né? Não se tem dúvidas que, em relação ao câncer de mama, o que está por trás também é um preconceito. Eu vou fazer... Já pensou se a Ana me pega fazendo toque na minha mama? Estou lá eu na frente de um espelho fazendo toque na minha mama? Será que isso é estranho? Será que não é? O que acontece? Se o homem não busca ajuda para ele descobrir um câncer de mama, como é que vai estar quando ele descobrir? Como é que vocês imaginam? Esse 1% aqui que a gente... já está enraizado de uma forma tal, porque pense comigo, os cânceres que são curáveis são aqueles onde a gente tem condições de tirar o tumor e uma parte de margem de segurança. Então, por exemplo, tireoide. O que eu faço com câncer de tireoide? É retirar do tumor, ou então eu retirar a glândula toda, retirar a tireoide, porque eu não tenho margem de segurança pela glândula ser pequena. Quando eu pego uma mulher que tem mama, eu retiro o tumor e retiro uma margem de segurança que é da mama. E o homem tem o quê de peito? Para tirar mais de segurança? Vai tirar a costela, né? Ou seja, tá enraizado. E isso é perigo. Por isso que esse 1% não é vantagem nenhuma. A gente diz, mas é só 1%, é raro. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente acha de que o menor é mais vantagem, que não é vantagem, né? A gente tem pouco, quando a gente fala assim, até mesmo aqui ouvindo, hoje a gente tem vários homens nos ouvindo. Então, isso é grande vantagem, porque a gente torna as pessoas que nos ouvem multiplicadores, né? Já está se apalpando. Aí vamos aqui, outra questão importante também sobre essa questão do câncer de mama. Se a gente pensar, se vocês fossem dizer o que é tecido mamário quando olham para a parte da frente de uma mulher ou de um homem, o que é tecido mamário? Até onde vocês iriam analisar? Com exceção da Ana, né? Que a Ana é enfermeira também, com exceção da Jaiane, que é da área. E que a gente iria avaliar? Até onde? Onde der uma mão, né? Se o cara tiver a mão pequena, não pega. O fato é que sempre quando eu pensar em tecido mamário... Gente, isso é tão sério. Por exemplo, Cristiane foi fazer um exame de mama, aí agora é assim, se a médica pedir com avaliação axilar, é pago mais uma ultrassom. Se ela disser que quer axila direita, só faz axila direita. Se ela quiser axila direita e esquerda, paga uma axila direita e uma axila esquerda. Aí você diz assim, meu Deus, Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de mama, eu estou falando de mama, aquilo que está protuberante, mas eu também estou falando de região axilar e até aqui abaixo da clavícula. Aí você diz, rapaz, meu peito é até aqui. Seu tecido mamário é até aqui, até a região da clavícula. Então, quando você tiver a possibilidade de ter algum tipo de nódulo, você não adianta fazer a avaliação só ao redor do mamilo, não. Vai ter que avaliar até aqui.
e avaliar também a região axilar. Então, quando a gente pede, quando a gente incentiva, por exemplo, o autoexame, é porque a olho nu, assim, não vai dar para a gente avaliar. Então, a gente vai ter que pedir ajuda ao paciente. Só que, para você ter ideia, no Ministério da Saúde, nós, enquanto profissionais, nós somos proibidos de dizer que isso é vantagem. Por que o autoexame hoje não pode ser colocado que é uma vantagem? Porque eu posso dizer assim, Carol, você faz autoexame? Com certeza. E aí, o que a Carol faz? Ela não me busca mais, ela não faz mais acompanhamento, porque ela já acha que faz autoexame. E aí, o Ministério da Saúde entendeu de que isso pode ser perigo para a Carol. Então, não se orienta mais fazer autoexame como recurso de detecção precoce. Só que aí eu atirei no pé. Porque Carol não faz mais, ela não me procura e fica por isso mesmo. Então, o que a gente faz hoje de uma maneira indireta? A gente acaba pedindo que os pacientes façam, mesmo que não seja uma recomendação do Ministério, porque a gente acredita de que existe a possibilidade de ele nos ajudar a detectar, seja ele homem ou seja ele mulher. Certo? Então, assim, fica o pedido, fica a recomendação. Outra coisa também que eu gostaria de perguntar é o que vocês acham que aumenta o risco de ter câncer de mama? Hereditariedade, o que mais? O sobrepeso, alimentação, o que mais? Tabagismo, alcoolismo. Então, aí pense aí, por que no homem o que vai acontecer quando ele descobrir que tem câncer de mama é grave? Porque, em geral, a produção de gordura nele, nessa região, é maior do que na mulher. A mulher vai ter mais tecido e glândula mamária, mas ele vai ter mais gordura. Então, nesse caso, para ele é pior, nessa região. A questão do álcool, geralmente, nele é maior. A questão do tabagismo também nele é maior, a nível de estatística. E a questão do tempo também, quando vai detectar. O que mais? O que vocês acham que é? Por exemplo, na mulher... Eu que estou com meus óvulos de bengala. Meus óvulos, não é meus ovos não, quando tem um ovo não. Meus óvulos de bengala. Então, assim, o que é... Isso é uma coisa muito interessante. Eu nunca engravidei. Se eu nunca engravidei, o que aconteceu com as minhas mamas? Né? Então, assim, aí vamos lá. Isso estatisticamente há uma diferença, né? Não é fator sério. Usados podem até terem sido. A questão é a produção mesmo do hormônio, né? Existe um hormônio chamado prolactina, que é o que faz a produção do leite materno, né? Então, assim, quando você começa o processo da gestação, esse hormônio começa a ser produzido. Inclusive, se ele for mensurado a título de exame, ele vai dar bem alto, no caso, se você tiver gestante. Então, porque o corpo está sendo preparado para você, na época certa, dar de mamar. Só fazendo estimulação, sendo usado de outra forma, até por um bezerro, não vai... resolver. Não é isso que vai resolver, porque assim, meu filho, não tinha nem perigo. Uma hora dessa eu estaria em casa para garantir que eu não tivesse CA. A questão não é essa, é a questão de maturação mesmo da glândula, certo? O que é importante a gente lembrar? De que isso, eu não ter tido bebê e não ter dado de mamar, não é fator necessariamente de risco. É que quem dá tem fator de proteção. E há uma diferença. Então, por exemplo, a Maiara, que já teve bebê e deu de mamar, tem fator de proteção para não ter. Não é que eu tenho um fator de risco para ter. Ela tem fator de proteção para não ter. Então, a solução é ter, aí faz o estudo para saber se realmente seria. E isso há uma diferença a título de estudo, e isso é muito sério, porque a glândula mamária está maturada. Certo? Então, assim, nunca tive bebê, aí não teve produção a questão dos hormônios, dos ovários, então isso faz com que todo um corpo esteja não preparado e ele acabe entendendo de que ele pode fazer produção desordenada de uma outra forma. Porque o que seria um câncer? Fora um caranguejo, que meu paciente diz.
seria um crescimento desordenado da questão celular, né? Então, assim, todo câncer é maligno. E aí? Não é. Porque quando a gente fala de câncer, é um crescimento desordenado, é uma neoplasia. Só que tem neoplasia benigna e maligna. Só que quando a gente fala de câncer, dá uma sensação de que sempre é maligno. O problema é que hoje em dia acaba se colocando como conceito de que quando a gente fala câncer, a gente está falando de maligno. Mas, na verdade, câncer seria um crescimento desordenado. E aí seria o tumor. Só que hoje colocou como se fosse padrão, diz, só vamos falar quando é câncer, mesmo quando for maligno. Mas, por exemplo, se a gente substituir, seria neoplasia. O que seria neoplasia? Um crescimento desordenado de célula nova. Só que pode ser ruim e pode ser boa, certo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem que ter cuidado no desespero e no equilíbrio. Lembra do caranguejo? Ele vive no mar, ele vive na água e vive na terra. Qual era a ideia? Por que tem essa palavra? Por que a doença tem essa palavra? Porque não é fácil lidar com o diagnóstico. Não é fácil ter que equilibrar a vida para viver na água e na terra com quem descobre que tem câncer. Mas você vai ter que lidar. E o que acontece muitas vezes? O paciente morre mais rápido porque tem um diagnóstico que tem que conviver do que da própria doença de ter que ter tido câncer. Quantos pacientes, aí a pessoa diz, então não vamos dizer para o paciente. Será que é legal não dizer para o paciente que ele não tem? Pensem aí. Imagine que o paciente pode ter suas últimas 24 horas de vida e você não quer dizer de quem que você está querendo poupar. Você ou o paciente? Você. E isso é egoísmo. Você está querendo mais tempo com a pessoa e você está sendo egoísta, não está querendo saber administrar com ele o processo do partir. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Fazer ele ser caranguejo? Por isso que o nome é câncer. A ideia da palavra, a gente por muito tempo deixou a palavra como assombrosa, porque a gente não sabe administrar. Ontem o Ivo estava falando aqui sobre a questão das emoções, as perdas mesmo. Quem é que está preparado para receber a notícia de que um ente querido seu se enforcou? Ninguém. Ninguém está preparado. Então, mas o que eu posso fazer por mim desde ontem? Cuidar das minhas emoções, não é? Porque eu posso amanhã receber uma notícia de que eu tenho que me adaptar diante de uma doença como câncer, que eu vou ter que lidar com ela, e muitas vezes eu nem vou morrer dela. E o que a gente pede muito que aconteça, por exemplo, no Outubro Rosa, a sensibilização, a forma de falar, tem gente, de novo está falando sobre isso, é justamente de que a gente saia dessa sensação de preconceito, essa coisa da resistência e vá. Porque muitas vezes, se a gente pensar as fases iniciais do estadiamento que a gente chama de câncer, a gente consegue 95% de cura. Gente, é alto demais. 95% de cura, ou seja, é quase 100% diante de uma doença onde a gente sempre associa a morte, onde outras doenças são muito mais tendenciosas à morte do que o próprio câncer, se a gente olhar assim, pensando na questão do câncer de mama. E ele ainda é um dos que mais mata. Por quê, então? Porque a gente está procurando? A gente, eu digo mesmo, homem e mulher. Não, é porque a gente não está procurando. Né? Então, a gente precisa entender que algumas coisas precisam ir atrás. Para você ter uma ideia, nessa época o negócio é tão contra do jeito que vem a questão da mamografia. Todo mundo sabe que raio-x ou questão radiográfica, a gente tem que ter cuidado, né? Você vê como a coisa vem contra, a pessoa diz, tem que ter cuidado, viu? Se você for fazer raio-x, porque raio-x também dá câncer. Meu filho, você vai passar 1 ano fazendo mamografia? Você vai passar 2 segundos fazendo mamografia. Aí você vai dizer que fazer a mamografia dá câncer. Perceba como a coisa funciona contra o processo do cuidado. E isso é muito sério, porque já é difícil você conseguir fazer uma mamografia. Quando você consegue, aí você desfaz do paciente. Quantas vezes a Cristiane foi fazer a mamografia, uma paciente correu da clínica. Gente, corre. Aí você diz assim, porque é muito ruim. Não é só porque é muito ruim, não. Tudo bem que a sensação... A paciente já tinha 60 anos, nunca tinha feito a mamografia, porque toda vez que está na clínica, corria. De medo mesmo, de medo. Ou seja, vai correr tantas as vezes que for marcar.
E assim são vários pacientes pelo olhar da questão do cuidado, né? E aí, o que eu gostaria que a gente pensasse, não existe outra forma que não seja a questão do exame clínico, a questão do exame de imagem e a questão se desconfiar e tudo, a questão das biópsias, né? Hoje a gente tem recurso, por exemplo, a Cristiane, ano passado, ela fez uma biópsia que é chamada coribiópsia, que é uma biópsia por pistola. Antes a gente fazia só biópsia por punção, hoje faz por pistola, você coloca, como se fosse, parece um revólver, né? Aí você coloca acima do tumor e eles tiram 5 pedacinhos do tumor para fazer o exame. Esse ano nem deu o tumor na mama, né? Pelo tamanho que possivelmente pode ter sido retirado pelos 5 fragmentos que foi retirado da mama. Então, assim, tudo é possível, não necessariamente você vai fazer mastectomia, a retirada da mama, a questão do quadrante e tudo. E hoje acontece que quem faz retirada da mama tem a questão da própria prótese apoiada pelo governo, né? É difícil se não for por uma questão de reestruturação da mama. Se for por estética, é difícil. Mas, para quem faz, o direito é dado, né? Então, fica o meu pedido. E aí, pensando nisso, eu queria que a gente pensasse numa... Eu queria que vocês abrissem, né? Pudessem abrir aí um texto que tem lá em Jonas. Jonas, capítulo 1. O Ivo hoje falou uma palavra, ele disse que quem estivesse doente podia vir que eu orava e seria curado. A Jaiane disse que hoje, 4 horas da tarde, estava com febre. Essa minha amiga, aí ela disse, eu vou, quer saber quem é que está... Como foi a palavra que tu usou? Contra mim, conspirando contra mim? 38,5 de febre, né? Elas, eu vou, 4 horas da tarde, só pode ser para eu não ir para o culto mesmo, né? E aí ele disse que quem tivesse dificuldade, viesse assim mesmo que ele orava e era curado. Quantos de nós não gostaríamos de viver sempre essa experiência de, ao sentir uma coisa, né, estarmos diante de uma situação de oração, passar, né, e vivenciar? Quando a gente fala, eu não quero jamais dar pormenor, por exemplo, a mãe da Jaiane faleceu também, né, por causa de CA. Eu não quero jamais dar por menos nenhuma situação daqueles que perderam. E por isso que eu queria que a gente lesse essa passagem, porque eu queria fazer uma relação com essa história que eu vou colocar. Quando Jonas, Jonas 1 ao 3, certo? E diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui, quem conhece o livro de Jonas, são 4 capítulos. Aqui é o primeiro momento que Jonas recebe o convite, assim, né? Recebe o convite de uma maneira bonita, de dizer, na verdade, Deus está dizendo, levanta e vai, né? O convite vai ou não vai? Tanto que depois ele foi parar onde? Para quem conhece a história. Por que não foi? Na barriga do peixe. Então, assim, o convite, o chamado, era para que Jonas fossem para um lugar. Ele acabou não indo para Nínive e quis ir para Tarsis. Em Jonas 2, 1 ao 2, está bem pertinho aí, a gente tem, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Aqui a gente vê um Jonas que
tinha pagado para ir num barco para um lugar que não era o que Deus tinha mandado, tinha pagado para sair da presença do Senhor. Quem tinha pedido que ele fosse para uma cidade onde para Deus era importante tinha sido o próprio Senhor, e ele não tinha dado ouvidos. Aí nós temos em Jonas 3, 1 a 2, no próximo capítulo. No início, a gente tem um segundo momento que Deus pede carinhosamente a Jonas, perguntando se ele realmente ainda vai fazer o que não deve. Aí diz lá: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E aí a gente tem aqui um segundo momento onde Jonas é convidado e perguntado por Deus e dito: vai à cidade de Nínive e prega e fala para aquele povo, porque eu estou querendo falar com aquele povo. Em Jonas 3, de 3 ao 10, especialmente no versículo 10, depois que Jonas obedece e vai à cidade, tem um versículo que diz assim, no 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. E aí eu queria que a gente pulasse aí para o Jonas 4, que eu vou já nortear vocês aqui. Jonas 4, a partir do 1º. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarse, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: faz-me bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aí, a minha pergunta diante dessas passagens que a gente acabou de ler é: o que representa seguir um caminho ou buscar um cuidado, quando ao final eu posso ter uma resposta que eu jamais gostaria de ouvir na vida? Tipo, a sua amiga que não foi tão legal, que não é tão legal, foi salva e vai para o céu com você. Deus salvou a cidade de Nínive. Tipo, objeção de Jonas, e Deus acabou salvando. E a aboboreira que ele tanto gostava morreu. Aquilo que ele se afeiçoou de uma maneira tão rápida acabou morrendo. O que a gente pode fazer de relação com aquilo que eu falei, da questão do que a gente tem combatido, daquilo que a gente tem que falar em relação da questão de transformar a existência de pessoas, de mudar a existência de pessoas, de cuidar de pessoas, não porque... de estimular equilíbrio, de estimular que as pessoas busquem ajuda, não porque necessariamente é minha aboboreira, aquela de que eu me afeiçoei desde ontem, que me faz sombra, e eu não quero que morra porque me fez sombra desde ontem. Ou se eu pensar numa cidade como Nínive, que tinha 120.000 pessoas, e do qual Deus insistindo para Jonas ir,
e ele não querendo acordo porque não era vontade dele ir para lá. Quantas vezes, se a gente fizer a relação disso na nossa vida, a gente rejeita isso direto. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei muito de uma situação que eu vivi. Depois de amanhã vai fazer 9 anos que eu perdi uma amiga por um câncer de mama. E foi a melhor experiência que eu vivi na minha vida em relação ao evangelho e em relação ao cuidado com alguém com câncer de mama. Porque, primeiro, que quando eu me converti, eu sempre achei de que as pessoas tinham que aceitar Jesus, confessar mesmo, e para que fossem para o céu. Então, viver a experiência com ela durante 7 anos de cuidado, sem ter perguntado a ela se ela aceitava Jesus e saber que ela tinha morrido, sem ter feito essa pergunta, era desafiador. Era eu me perguntar e dizer, Senhor, como ficou a existência da Ana? E aí Deus me lembrou quando o Ivo disse assim, Cris, vamos mudar o foco da mensagem trazendo para o Outubro Rosa. E eu disse, tão estranho isso ser justamente dia 13 de outubro, quando eu fui visitar a Ana, foi a última vez que eu vi a Ana, ela estava numa UTI, e eu já vi a Ana já entubada, ela não tinha condições de falar e tudo, e foi o momento que eu me despedi dela, e 2 dias depois, no caso, ela veio a óbito. E eu me lembrei com carinho, assim, do momento que Deus me chamou, assim como Jonas, para ir a uma cidade que eu não queria. Eu trabalhava numa empresa que eu sempre olhava para um setor e eu dizia assim, eu nunca vou trabalhar nesse setor. E eu dizia assim, e Deus dizia assim, no meu coração era como se eu soubesse que eu seria promovida para esse setor, e eu dizia assim, como é que eu vou ser promovida para esse setor que eu não quero ir para esse setor? E isso foi em 2003. E eu disse assim, Deus, eu não quero ser promovida para esse setor. E aí um dia minha chefe me chamou e disse, Cris, eu preciso lhe remover para um setor. Vamos? Aí eu disse, vamos. Depois que eu estava lá sentada na cadeira, eu disse, por que eu disse sim? E aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu conheci essa jovem, essa jovem, e a gente começou a conversar. Ela era uma pessoa muito estranha, ela era uma pessoa assim, muito rude. E quando a gente começou a conversar, em poucos dias ela descobriu que estava com um nódulo, e ela disse assim, ela me chamava pelo sobrenome, ela disse, Bessa, você pode me acompanhar numa consulta? Eu disse, posso. E aí ela disse assim, eu tenho que fazer um exame, mas eu não sei o que vai dar. E aí ela disse assim, tão estranho, e aí quando ela me mostrou a mama, o nódulo tinha subido, era 2,5 centímetros de nódulo, então era muito visível. E quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, e eu já tinha começado a entrar na área da saúde, eu não era enfermeira nessa época, e eu disse assim, aí ela disse assim, Bessinha, eu sinto que nós começaremos uma jornada. Isso era em 2003. Quando eu comecei a caminhar com ela, ela disse assim, e ela era muito assim, rude a forma dela falar, e ela deixava o setor muito tenso. E eu disse assim, meu Deus, tem certeza que eu tenho que trabalhar com essa menina todo dia? Né? Tem certeza, eu me bota na barriga do peixe que é melhor, né? Pelo menos lá eu faço outra coisa. Aí eu me lembro de que nesse dia o médico disse, olha, nós vamos ter que partir para uma cirurgia onde a gente vai fazer biópsia por congelamento, onde eles abrem o paciente, eles retiram um pouco do tumor, fazem a biópsia, revelam se é maligno ou não, e dependendo do resultado na hora, eles fazem uma retirada do quadrante da mama, ou então retiram só o tumor. E eu me lembro que eu queria muito ter entrado na sala para o procedimento cirúrgico nesse dia, e eu não entrei. Assim, Deus colocou no meu coração que eu deveria ficar fora. Quando eu fiquei lá fora, uma janelinha do centro cirúrgico se abriu e ela disse assim, quem é que é parente de Ana Lúcia? Aí ela disse assim, aí todo mundo foi lá para perto da janelinha e ela disse, eu quero dizer que o procedimento deu positivo. Aí a mãe dela olhou para a minha cara, ela disse, Cris, deu positivo. E o médico vai continuar com o procedimento. Aí ela olhou para a minha cara, mas não deu positivo? Eu disse, meu Deus, nunca uma palavra foi tão confusa na vida. Aí eu disse, não, assim, deu positivo, mas na verdade não quer dizer positivo. Aí ela, como assim positivo não quer dizer positivo? É porque o positivo quer dizer realmente que deu.
E aí o mundo começou a cair naquele momento. E aí, naquele dia, eu me lembrei que a Ana gostava muito de que eu cantasse para ela uma canção. Até pedi. Chegou a baixar, André? Ela gostava muito que eu cantasse uma canção para ela. Gente, isso para mim é muito sério, sabe? Assim, eu não sou muito de falar sobre isso, porque me lembro que na época eu cheguei até a dizer para as meninas que me perdoe, mas eu cheguei a dizer que eu teria negociado a vida do pai em troca da vida da Ana. E as meninas diziam, que é isso, Cristina? O pai era meu também, né? Por que tu ia negociar a vida da Ana em troca da vida do pai? Mas no sentido daquilo que a gente fazia. Eu queria só que a gente pudesse prestar atenção na letra. Muito além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar. Um lugar muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro, de muros de jaspe e um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero entrar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. E quando lá chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também para subir para esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver para sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Deus. Ela pedia para eu cantar, né? E eu me lembro que no processo de cantar, a Ana não era crente, a Ana não era de igreja, e eu não entendia o que era aquilo que acontecia no processo na vida da Ana. E nessa questão, isso que eu falei da questão do apelo, era algo que Deus nunca me autorizava fazer. Era literalmente, acho que o caminho estava no caminho para mim, porque era algo que eu não queria fazer, era algo que dentro do contexto da igreja da qual eu fazia parte, de repente, não deixo de fazer talvez de quem eu cuidava, mas eu não sentia desejo de fazer, eu sentia vontade de cuidar da Ana. E aí eu me lembro de que eu passei num concurso, eu saí do emprego onde eu estava, e, assim, poucos meses depois, eu acho que literalmente foi só o momento da gente se conhecer, e eu saí do local. Quando eu saí do local, a gente continuou, e ela tinha assim, muitas coisas na vida da Ana mudou. Ana casou,
e assim, eu vi Ana se transformar numa pessoa totalmente diferente, no sentido como pessoa, como humana, como filha, como amiga. E eu me lembro que isso foi em 2003, quando foi em 2010, eu já estava na faculdade, e ela vibrava comigo muito a possibilidade da gente, quando eu me formasse, de ela estar na minha formatura. E aí eu me lembro que eu trabalhava na Regional 3, e nessa época a gente fazia já uns grupos de oração na minha casa, e a gente tinha um grupinho, e ela já tinha algumas pessoas que participavam, e a gente pediu oração por ela. E eu disse, olha, gente, vamos orar por uma amiga minha e tudo. Aí eu disse o nome da minha amiga. E eu me lembro de que um dia eu fui trabalhar tão angustiada, e nesse dia eu recebi uma ligação da mãe dela, e a mãe dela disse assim, Cris, eu queria lhe pedir que você não viesse ver Ana, porque Ana não está recebendo ligação de ninguém, não está recebendo visita de ninguém. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque ela está muito ruim, ela já perdeu a voz e tudo, ela está muito ruim. E nesse dia eu disse assim, poxa Deus, por que a dona Albertina foi ligar logo para mim e tudo? Eu comecei a sentir uma angústia, como se, apesar da minha angústia, alguém fizesse por mim o que eu deveria fazer. Eu só sei, gente, de que isso aconteceu nessa semana, como se fosse do que está acontecendo em relação a esse período de outubro. Quando foi dia 15, quando eu recebi a notícia de que ela tinha morrido, eu fiquei muito triste com Deus, porque eu imaginei que realmente ela não morreria. Assim, o câncer acabou voltando no pulmão e tudo. E eu me lembro que uma semana depois, uma jovem que fazia parte de um grupo que a gente fazia parte de oração, ela disse, Cris, vai na cantina da Regional 3. E eu disse, por quê? E eu tinha saído do emprego que eu estava para ir para essa cantina, para essa regional. Aí eu disse assim, por quê? Ela disse, vai lá e procura uma pessoa chamada Valéria. Aí eu disse assim, e quem é ela? Ela disse assim, confirma se a Ana Lúcia que você conheceu foi a mesma Ana Lúcia que ela conheceu. Aí eu disse, tá certo. Eu cheguei lá e disse assim, Valéria, meu nome é Cristina Bessa. Você é amiga da Ana Lúcia? Aí ela disse assim, sou. Ana Lúcia Eduardo? Eu disse, sim, sou. Aí ela disse assim, é que a Sueli mandou eu lhe procurar e tal. Aí ela disse, deixa eu lhe contar, sabe a semana que proibiram todo mundo de visitar a Ana? Aí eu disse, sim. Aí ela disse, ninguém me achou. Aí eu disse, e aí que eu fui visitá-la. Aí eu disse assim, e aí? Ela disse, e aí que ela estava numa esfera tão bonita. E ela disse assim, Cris, apesar de aparentemente o câncer ter derrotado a Ana atingiu a estatura da cruz. A Ana literalmente foi para a cidade de Deus. Gente, naquela hora foi um momento assim de... Eu disse, Deus, desculpa aí por ter matado meu pai, né? Porque era uma sensação de alegria tão grande que eu necessitava de ter, de um Deus que guardou a vida, não pelo contexto do aceitar Jesus ou não, mas de que o Senhor controlava aquela história, né? Aí ela disse assim, eu senti uma angústia, eu estava aqui nessa regional. Ela disse assim, onde você fica, Cris, aqui? Ela sempre falava de uma amiga chamada Bess, mas ela nunca falou do primeiro nome. E eu disse assim, ela disse assim, que simplesmente eu fui lá e a gente orou junto e a gente cantou junto, ela já não falava, e ainda assim eu perguntei a ela se ela acreditava que o Senhor estava curando a vida dela, e ela disse que acreditava que sim. E literalmente hoje, né, a gente pode celebrar de que você não vai ter surpresas no céu. Eu creio firmemente que Deus guardou a vida da Ana. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me deixou na peia uma semana, literalmente assim, angustiada, com a sensação como se o controle fosse meu, como se a angústia da alma, da vida da outra pessoa fosse minha, e que aquilo não tinha nada a ver comigo, que aquilo não tinha nada, a história do controle, do processo da mudança da existência, da transformação da existência, era da parte do Senhor.
Então, o meu pedido, né, quando eu coloquei o tema, quando o próximo é o amor de alguém, eu me lembro que quando eu aceitei o desafio de caminhar com Ana, com todos os desafios que Ana representava, como pessoa e tudo, porque Ana era um calcanhar de Aquiles em muitas coisas, né? E ver que, apesar de tudo, aparentemente a gente perdeu porque a morte chegou, a sensação de conforto de que ela estava e está na cidade de Deus é muito massa, né? E quando a Bianca deu o lenço, e aí a parte boa, a mãe da Bianca também teve CA de mama, né? E ela disse assim: Cris, minha mãe ontem chegou, a mãe estava muito triste após o velório, mas a mãe fez questão de fazer o lenço para que a gente fizesse o simbolismo na reunião. Apesar de ela ter enterrado o irmão, ela fez questão de costurar os lenços e que a gente fizesse menção sobre a questão do Outubro Rosa na reunião, porque ela pode dizer de que ela teve um câncer e de que existe tratamento e de que ela pode dizer que está curada. Então, esse mesmo Deus que curou a mãe da Bianca é o mesmo que levou a minha amiga Ana, né? E eu queria dizer de que a existência é transformada não porque o Deus cura no sentido de deixar, mas eu tenho certeza que Deus curou a vida da Ana e por isso que levou. E eu agradeço a oportunidade.